Você talvez nem lembre da Guiana. É um país pequeno, logo acima do Brasil, com menos habitantes que a cidade de Campinas. Mas esse vizinho discreto está vivendo um período agitado desde que descobriu uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Em poucos anos, a Guiana se tornou a economia que mais cresce no planeta, com projeções ambiciosas de produção e exportações. Só que transformar riqueza em desenvolvimento é outra história. E agora, o futuro do país depende menos do petróleo e muito mais da política. É isso que o programa Fronteiras de hoje te explica. A Guiana faz parte de uma região historicamente disputada por potências europeias. A França manteve a Guiana Francesa, a Holanda deu origem ao Suriname e os britânicos dominaram o território que hoje conhecemos como Guiana. Foi só em 1966 que o país conquistou a independência. Durante décadas, a economia da Guiana sobreviveu com dificuldade, mas tudo mudou em 2015 com a perfuração do poço Liza 1 por uma das maiores empresas de petróleo e gás do mundo. Depois dessa descoberta, rolou uma corrida para explorar e desenvolver esses recursos. A estimativa inicial de 800 milhões de barris de petróleo foi só o começo. Hoje já são mais de 11 bilhões de barris, o que colocou o país no mapa energético global. A título de comparação, o Brasil, que é 250 vezes mais populoso que a Guiana, tem praticamente a mesma reserva. A produção atual é de 645 mil barris de petróleo por dia, mas a previsão é que esse número dobre até 2027. Com isso, a Guiana pode se tornar o segundo maior produtor de petróleo da América do Sul, ficando atrás apenas do Brasil. Em termos per capita, os números são ainda mais impressionantes. Em 2 anos, a Guiana vai produzir mais barris por dia do que o número de pessoas que moram no país. O petróleo representa hoje 70% das exportações, e as projeções indicam que o país vai ultrapassar o Kuwait para se tornar o maior produtor de petróleo bruto per capita do mundo. O impacto disso tudo já aparece nos dados econômicos. Entre 2022 e 2023, a Guiana registrou a maior taxa de crescimento real do PIB em todo o mundo. A economia do país quadruplicou de tamanho nos últimos 5 anos. Em paridade de poder de compra, o PIB dos nossos vizinhos já é maior que o de países como Dinamarca, Islândia e Suécia. E a previsão é que aumente 115% entre 2022 e 2028. Nos últimos anos, as taxas de desemprego diminuíram e o orçamento do governo aumentou bastante, garantindo investimentos em hospitais, moradias populares e obras de infraestrutura. Claro que nada disso significa que a população da Guiana está nadando em dinheiro. Na verdade, está bem longe disso. Para começo de conversa, boa parte dos lucros do petróleo está na mão das empresas estrangeiras, que descobriram e investiram nesses poços. Então, por exemplo, entre 2020 e 2024, o governo da Guiana arrecadou cerca de 6,5 bilhões de dólares, enquanto o consórcio formado por essas petrolíferas lucrou quase 30 bilhões. O acordo atual prevê divisão igualitária dos lucros, mas na prática o consórcio fica com 3 a 5 vezes mais ganhos do que o governo. Isso acontece porque o acordo estabelece que até 75% da produção seja usada para recuperar os custos de investimento e operação, e aí o que sobra é dividido meio a meio entre o consórcio e o governo. Além disso, a Guiana aceitou um royalty de apenas 2% sobre a produção total bruta, um dos mais baixos do mundo. O Brasil, por exemplo, exige royalties entre 10% e 20%. A Guiana, como muitos países ricos em recursos naturais, pode enfrentar um desafio conhecido como maldição dos recursos naturais, também chamado de paradoxo da abundância. Sem instituições fortes e políticas públicas eficazes, a abundância pode se transformar em instabilidade política, desigualdade social ou pior, corrupção. É o que já se viu em outros países da região, como a vizinha Venezuela, que inclusive vem ameaçando invadir a Guiana de olho nessa riqueza. O governo local tenta reagir, criou um fundo soberano e tem investido em infraestrutura, saúde e educação. Mas também há inúmeros riscos e desafios capazes de impedir o país de aproveitar essa oportunidade histórica. Ainda deve demorar um bom tempo até que a Guiana possa ser de fato considerada um país desenvolvido, com uma classe média importante, uma população educada, com acesso a serviços públicos de qualidade. E talvez nunca alcance essa posição, especialmente se os seus líderes não entenderem o tamanho desafio que é construir um país
praticamente do zero. A Guiana está diante de um momento raro, talvez a única chance em sua história de saltar da pobreza à prosperidade. Os números já impressionam o mundo, mas riqueza por si só não constrói um país. A história mostra que petróleo pode erguer nações, como pode destruí-las. Agora, o desafio é político. No fim, desenvolvimento é sempre uma decisão humana.